Questão da Unicamp sobre movimento uniforme e movimento uniformemente variado. Vou direto aqui na letra A, que ela fala o seguinte: considere que durante o lançamento o VLS percorreu uma distância de 1.200 km em 800 segundos. Qual a velocidade média do VLS nesse trecho? Se ele quer saber a velocidade média, logo, alternativa a velocidade média é determinada pela variação de espaço sobre a variação de tempo. Analisando os dados que a gente tem, ele fala que ele percorreu 1.200 km em 800 segundos. Ou seja, a primeira coisa que se fazer é analisar as unidades de medida. Nesse caso não bate, porque se a gente fosse calcular, a velocidade estaria em quilômetros por segundo. Então, a primeira coisa a se fazer, antes de resolver, converter esses 1.200 km aqui em metros. Para fazer isso, basta multiplicar por 1.000. Quando eu multiplico 1.200 km por 1.000, eu fico com o valor de 1.200.000 metros. Pronto, feito isso, basta resolver nossa conta, pegar a variação de espaço, ou seja, velocidade média, variação de espaço 1.200.000 metros, e dividir isso por 800, que é o nosso tempo, a nossa variação de tempo, que é 800 segundos. Quando eu faço essa divisão, eu fico com velocidade média. Aqui eu posso cortar 2 zeros embaixo e 2 zeros em cima, e aí eu fico com 1.200 dividido por 8. Quando eu pego 1.200 e divido por 8, eu fico com um valor de 1.500. Ou seja, 1.500 é o nosso resultado final. 1.500 metros por segundo, já que o espaço aqui a gente transformou, ficou em metros, e o tempo está em segundo. Quando eu faço essa conversão, metros por segundo. Então, resultado, letra A, 1.500 metros por segundo. Na letra B, ele fala o seguinte: suponha que no primeiro estágio do lançamento o VLS suba a partir do repouso com aceleração resultante constante. Essa informação muito importante para a gente, aceleração resultante constante de módulo AR. Considerando que no primeiro estágio durou 80 segundos, então letra B, ele fala que 80 segundos e que o VLS percorre uma distância de 32 km, ou seja, distância percorrida pelo VLS 32 quilômetros. Analisando essa questão, percebemos que trata-se de um lançamento vertical, ou seja, estamos falando de um movimento uniformemente variado. Se é um movimento uniformemente variado, isso implica dizer, se ele quer saber a aceleração, outro fator importante, quando ele fala de aceleração resultante, isso implica dizer que de fato o movimento é uniformemente variado, porque no movimento uniforme eu não tenho aceleração. A partir daí, se ele fala que o movimento é uniformemente variado, com esses dados que ele traz para a gente, basta utilizarmos a função horária da posição para o movimento uniformemente variado, que sabemos que é S é igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. Reescrevendo essa fórmula, se eu pegar esse S0 aqui e jogar para o outro lado, eu fico com S menos S0, já que vai mudar o sinal, é igual a V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. Quando eu tenho S, ou seja, posição final menos posição inicial, é a mesma coisa que eu estou falando aqui de variação. Variação de algo é sempre algo final menos algo inicial. Então, variação de S é igual a V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. Ou seja, peguei a primeira fórmula que eu tinha aqui e reescrevi deixando ela dessa forma, porque assim vai facilitar o meu entendimento e a minha resolução da questão. Então, analisando os dados que a gente tem, primeira coisa a se fazer, eu tenho 32 km e para aqui 80 segundos. Ou seja, olhei as unidades, não estão batendo, vou converter. 32 km em metros, quando eu multiplico 32 por 1.000, eu fico com 32.000 metros. Ou seja, já tenho espaço, já tenho tempo. Outra informação que ele traz muito importante para a gente é que ele subiu a partir do repouso. Ou seja, se ele subiu aqui a partir do repouso, isso implica dizer para a gente que a velocidade inicial dele no momento da partida foi igual a zero. Então já temos todos os dados suficientes para substituir. Então, reescrevendo novamente a fórmula, já que a velocidade inicial é zero, quando eu multiplico aqui a velocidade inicial pelo tempo, se a velocidade inicial é zero, isso implica dizer que 0 vezes o tempo, que é de 80, vai dar zero, porque qualquer número multiplicado por zero é ele mesmo. Então, aqui eu já sei que vai ser zero. O que me sobra, variação da posição, é igual a
vezes t ao quadrado dividido por 2. Resolvendo com os dados que a gente tem, fica fácil, que a gente fica com 32.000 metros, é igual à aceleração, que é exatamente o que a gente quer descobrir, multiplicado pelo tempo, que ele trouxe, que é 80 segundos, ao quadrado da fórmula, dividido por 2. Vou repetir aqui o 32.000. Primeira coisa que eu resolvo, essa parte aqui da potenciação. Então, A multiplicando 80 ao quadrado dá 6.400, dividido por 2. 6.400 dividido por 2, eu vou ficar com o valor de 3.200. Então, A vezes 3.200. Chegamos até aqui. Se eu quero isolar o A, se eu quero descobrir o valor de A, basta passar esse 3.200 para o outro lado. Como ele está multiplicando aqui, ele vai passar dividindo. Então, eu fico com 32.000 dividido por 3.200 é igual a A. Resolvendo aqui desse lado, eu fico com A é igual... Quando eu pego essa divisão, posso cortar 2 zeros embaixo e 2 em cima, fico com 320 dividido por 32, que é igual a 10. Então, minha aceleração resultante é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, metros por segundo ao quadrado, unidade de acordo com SI para nossa aceleração.